Seja muito bem-vindo a mais uma edição do melhor debate teológico da televisão brasileira. E hoje aqui no Vejam Só nós vamos continuar um debate que já é muito antigo na teologia. Os vasos de ira lá de Romanos 9. Com certeza, em algum momento da sua caminhada cristã, você já se deparou com esse texto. E se você é um pouco mais curioso ou estudioso da palavra de Deus, você já procurou aprender um pouco mais sobre aquilo que diz aquele texto, que fala sobre vasos preparados, para a perdição. Muitos acreditam que ali nós temos base para uma questão da dupla predestinação, aqueles que foram predestinados à salvação e outros predestinados à condenação, à ira de Deus. Porém, essa não é a única explicação que nós temos para esse texto. Muito pelo contrário, outras explicações aparecem. E quando nós olhamos um pouco mais para frente, no texto ali de 2 Timóteo, que diz que aqueles que se arrependerem do seu mau caminho ou aqueles que se converterem poderão se tornar vasos de honra, então parece que o ponto de interrogação fica muito maior na nossa cabeça. E a gente precisa, com calma, se deter no texto e entender o que está sendo dito, para a gente poder, então, formar a nossa compreensão sobre aquilo que a Bíblia quer nos ensinar. A nossa questão hoje aqui no Vejam Só é tentar entender se é possível um vaso de ira, preparado para a ira, se tornar um vaso de honra. Como isso acontece? Qual é a dinâmica dessa questão? E para isso, nós vamos usar aquele formato que já é muito conhecido de você, telespectador aqui do Vejam Só, do debate presidencial, com perguntas e respostas entre dois pastores estudiosos do tema, com opiniões diferentes e que eles vão então colocar as suas posições sobre essa questão. E você que assiste e está em casa e eu aqui no estúdio, vou acompanhar atentamente para poder aprender e então formar o meu conhecimento também. Por isso, fique ligado, porque o debate do Vejam Só de hoje já está no ar. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Debate do Vejam Só. É sempre uma alegria poder recebê-lo aqui nos nossos estúdios, poder entrar aí na tua casa e levar muito mais conhecimento para você, sempre aqui com os temas que nós preparamos, pensando, obviamente, em esclarecer as dúvidas que surgem. Nós recebemos muitas dúvidas lá pelo nosso Facebook e pelo nosso e-mail também. E essa é mais uma das muitas dúvidas que nós recebemos e colocamos em pauta para tentar esclarecer. É óbvio que a gente sabe que é um tema complexo e que muitas vezes, mesmo depois de muito debate, a gente ainda não consegue chegar a um ponto final nessa discussão e que talvez a gente não consiga nunca, A gente sabe que na teologia muitas áreas são discutidas, muitos assuntos são conversados e a gente não consegue cravar definitivamente uma questão sobre isso, mas o nosso objetivo é levar você a uma reflexão, principalmente diante daquele ponto que você não concorda, para que você então possa avaliar aquilo que é dito e aí, quem sabe, reafirmar aquilo que você já acredita ou até, de repente, poder abrir a sua mente e colocar um outro tipo de opinião na sua cabeça também, tá bom? Por isso, fique ligado no nosso debate de hoje, que tem aquele formato super bacana e que nos ajuda a esclarecer muito mais as nossas dúvidas. Sem mais delongas, para aproveitarmos bem o nosso tempo nessa noite, eu vou apresentar os nossos dois convidados. Primeiro, aqui à minha esquerda, pastor Joel Estevanato, da Igreja O Brasil para Cristo. Pastor Joel, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Vejam Só. É uma alegria recebê-lo. É um grande prazer, pastor Eliezer, pastor Thomas, de estar aqui com vocês novamente e me sinto privilegiado por essa oportunidade. Quero cumprimentar toda a audiência qualificada, os telespectadores, os irmãos em Cristo, aqueles que mesmo professando uma outra fé, têm prazer em ouvir sobre as coisas de Deus, debatidas em alto nível, como aqui sempre é feito, e de uma forma carinhosa, também abraçar todos os irmãos da Igreja O Brasil para Cristo Manda Aqui, a qual Deus me deu o privilégio de estar algumas décadas pastoreando. Que todos vocês sejam acolhidos com meu carinho, meu abraço, e estamos à disposição para tentar um pouco mais conversar sobre a palavra de Deus e levar mais alguém a um entendimento um pouco mais apurado
daquilo que o Espírito Santo revelou e inspirou homens a escrever. Muito bom. Pastor, antes de passar o endereço lá da igreja, rapidíssimo, assim, 15 segundos. Pode ser 15 minutos? É possível chegar numa definição, um ponto final nesse debate sobre os vasos de ira ali de Romanos 9? Deveria ser, na minha opinião, porque eu entendo que o relativismo é algo da sociedade e da ciência secular. A Bíblia, ela não tem relativismo. Quando duas pessoas divergem num ponto doutrinário, uma indo para uma direção e outra indo para outra, certamente uma está certa, outra está errada, porque a Bíblia, ela é pontual, ela é firme. Nenhuma escritura é de particular interpretação. Então, quando o Espírito Santo revelou a alguém uma inspiração, havia uma ideia na mente de Deus. E cabe a nós entender qual é essa ideia da mente de Deus. Muito bom. Falando assim, ficou muito bom, né? Vamos ver se nós vamos conseguir chegar nessa ideia. Pastor Joel, por favor, o endereço lá da Igreja do Brasil para Cristo, quem estiver nos assistindo, para poder fazer uma visita lá para o irmão e para toda a comunidade. Será muito interessante receber lá quem desejar estar conosco, é na Avenida Ultramarino, 616, no bairro do Mandaqui. Estamos com um templo recém-inaugurado, há 8 meses, templo muito grande, confortável, acolhe muitas pessoas. Seria muito interessante você conhecer lá. O nome do nosso templo é Casa de Oração para Todos os Povos, devido à veia missionária que nós temos como igreja, denominação. Eu sou diretor de missões na denominação Brasil para Cristo. Estamos em 22 países, com mais de 50 igrejas plantadas, mais de 150 missionários, e ali é o centro onde funciona tudo isso da Lideriva. Muito bom. Tá aí, então, um convite para você conhecer o trabalho e poder fazer uma visita lá na igreja também. Do meu lado direito, também com muita alegria recebemos, né, ele que também já faz parte aqui do nosso hall de convidados que sempre nos ajudam, o pastor Thomas Tronco, da Igreja Batista Redenção. Pastor, muito obrigado pela visita, uma ótima noite, seja muito bem-vindo novamente. Amém, eu que agradeço e fiquei muito feliz de encontrar novamente o pastor Joel, então eu venho sempre com muito gosto. Pastor Thomas, o pastor Joel falou muito bem, a Bíblia tem uma só interpretação, é só uma. Ele falou certinho. Mas será que nós vamos conseguir chegar nessa? Dificilmente consegue, mas o debate em si, claro, a apresentação dos argumentos é o que é interessante, porque leva a pessoa que precisa não só escolher uma agremiação teológica, mas ser honesta com os argumentos e avaliá-los, e estar aberta para dizer assim, puxa, eu estava errado. Sim. Eu estava errado. Aliás, isso foi uma coisa importante no meu desenvolvimento cristão. Eu brigava contra alguns textos, até quando chegou um tempo que eu falei, a partir de agora, eu não acho mais nada. A Bíblia, é Deus quem acha. Se eu acho diferente, eu me acomodo ao que Deus acha, a verdade que vem de Deus. Muito bom. Os ouvintes devem fazer isso também. Com certeza, são reflexões importantíssimas, iniciais, para você já poder dar os primeiros passos no nosso debate hoje. Endereço da Igreja Batista Redenção, por favor. Ela fica na mesma região da Igreja do Pastor Joel, na Zona Norte, só que a gente fica na Parada Inglesa, na Avenida General Ataliba Leonel, 3.780. Nosso site é www.igrejaredenção.org.br. Pessoal, acesse lá. Se alguém conseguir ler tudo que tem lá, assistir todos os vídeos e ouvir todas as mensagens, pode me inscrever, a gente tem que dar algum prêmio. Então, a nossa intenção é ter um site que funcione como um portal de pesquisas mesmo. Então, acesse lá e aproveite. Muito bom. Vamos então rapidamente assistir a matéria que introduz o nosso tema. Na sequência, a gente volta pegando as primeiras opiniões dos nossos convidados nessa noite. Uma discussão que toma conta da teologia e parece não ter fim. Nunca os teólogos conseguem chegar em uma conclusão. Hoje, aqui no Vejam Só, iremos retomar esse debate, na tentativa de colocarmos um ponto final nisso. Será que conseguimos? Bom, hoje iremos estudar um ponto muito polêmico e debatido dentro do calvinismo, que ninguém de fora consegue entender, e às vezes até os próprios calvinistas debatem sobre o assunto. Vamos falar sobre os vasos de ira, descritos lá em Romanos 9, predestinados para a perdição. Iremos ler esse texto em conjunto com um versículo de 2 Timóteo, que afirma ser possível um vaso de desonra virar um vaso de honra. Como podemos explicar isso?
Se os vasos de ira são predestinados para a perdição, como eles podem mudar de caminho depois? Vamos com calma. Primeiro, vamos ler os 2 textos bíblicos. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição? Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. O texto de Romanos 9 é muito usado pelos calvinistas para justificar a crença na existência de uma dupla predestinação. Ou seja, além de escolher salvar algumas pessoas, Deus cria outras cujo propósito em existir é para serem enviadas ao inferno. Mas quando olhamos para o outro texto que lemos, parece que enfrentamos um problema. Afinal de contas, o apóstolo Paulo, nessa oportunidade, parece afirmar que se a pessoa mudar seu comportamento, ela deixará de ser um vaso de desonra e será então um vaso de honra. Será que Deus então escolhe pessoas que irão para a perdição eterna? Será a resposta não? Ele, na verdade, dá chance que as pessoas escolham o caminho que seguirão? Bom, vamos direto ao nosso debate. Tentaremos assim juntos resolver essa questão que incomoda muitos teólogos. Fique ligado, nós já estamos no ar. Muito bom, então vamos aproveitar ainda que a gente tem um tempinho nesse bloco e vamos pegar então as opiniões iniciais dos nossos convidados. Eles terão 3 minutos para responder, a nossa pergunta, colocar ali as primeiras impressões deles e aí depois no bloco seguinte a gente inicia então com aquele formato de perguntas, respostas e comentários. Pastor Joel, vou começar com o irmão, então 3 minutos para o irmão responder a nossa pergunta tema, se Deus já predestinou os vasos de ira, como explicar o texto de 2 Timóteo e o texto de Romanos 9, 3 minutos para o irmão. A introdução do assunto, eu acredito que é necessário, não é só importante, é essencial nós entendermos a quem está sendo dirigido o texto e as palavras que foram escritas pelo apóstolo Paulo, tanto aos Romanos como a Timóteo. Está sendo direcionado à igreja. Não é uma carta escrita como aos Hebreus, de forma geral, ou uma carta escrita ou uma mensagem como a do Evangelho universal. É uma mensagem dada à igreja. Então, quando a gente lê vaso num dos textos e barro num dos outros textos, nós estamos acompanhando uma analogia que é feita em relação àquelas pessoas que frequentam habitualmente, estão agregadas a uma igreja. Então, vasos, os crentes que estão na igreja. Barro, a massa que Deus pode trabalhar e essa massa está na igreja. É essencial olhar para isso, para a gente não começar a pensar que quando está se falando vaso de ira, Deus está falando daquela pessoa que pratica o ateísmo, ou que está no islamismo, ou que não faz parte da fé cristã, que está no mundo vivendo desassociada da vida de Deus. Então Deus está dizendo que aquele vaso de ira, tal, ou aquele barro, Deus vai fazer assim, assim, assim. Não, os 2 textos indicam claramente que Deus está trabalhando com vida de pessoas agregadas à sua igreja. E aí ele faz a distinção. Alguns de honra, outros de desonra, alguns que são preparados de uma forma, outros de outra, uns destinados a isso, outros destinados àquilo. Outro conceito importante que, essencialmente, eu tenho que falar, como de outras vezes que estive aqui, defendi na mesma linha, porque a fé indica para isso, é que Deus não está nominando pessoas, Ele está determinando situações sobre pessoas que se enquadram dentro de determinados comportamentos. É diferente eu dizer, você, Eliezer, está condenado a uma destruição, ou eu dizer, aquela pessoa que pratica, sei lá, um delito, mata outra pessoa, está destinado à destruição, e se você matar uma pessoa, você estará destinado à destruição. É completamente diferente uma situação de outra.
Se Deus disser aqui, quem aqui for homicida será condenado. Nós 3 estamos enquadrados. Vamos definir o nosso futuro, vamos ser homicida ou não. Aquele que de nós 3 for homicida será condenado. O que não for, não será condenado. Muito bom. Então, aí as impressões iniciais do pastor Joel. Obviamente, no decorrer do programa, ele vai repercutir muito melhor isso e conseguir analisar melhor o nosso tema. Pastor Thomas, 3 minutos também para o irmão para dar aí as suas impressões iniciais sobre o nosso tema, suas observações aí, por favor. Sim. Quando nós falamos aqui da predestinação de vasos de ira para perdição, só Romanos 9, 21 e 22 fala sobre isso. 2 Timóteo 2, 20 e 21 está usando a mesma analogia, mas com uma outra ideia. A metáfora, ela tem que ser interpretada dentro do seu próprio contexto. É um erro crasso na teologia você pegar o sentido de uma metáfora numa argumentação e importar ela para outra indistintamente. Então, quando a gente chega em 2 Timóteo 2, 20 e 21, Paulo está falando para Timóteo o seguinte: não se associe, não ande com esses falsos mestres, não fique em contendas com eles, isso aí não aproveita. Ao contrário, faça o seguinte: numa casa, aí ele usa a figura, numa casa há vasos para certos fins honrosos e há outros vasos para fins desonrosos. Esses fins desonrosos não é o vaso da perdição, predestinado para a perdição, assim colocado como em Romanos 9. Por exemplo, é a diferença entre um copo de ouro que você serve a bebida para um convidado e um vaso de barro que você coloca lixo lá. Você não vai pegar o do lixo e servir o convidado. Então, essa é a figura em 2 Timóteo. E aí, a ideia é alertar Timóteo disso. Então, você, Timóteo, se afasta dessas coisas. Porque quem se purifica disso, aí ele fala que ele dá 3 vantagens. Quem se purifica dessas coisas, a si mesmo se torna utensílio de honra, santificado, tá? Útil ao possuidor e preparado para toda boa obra. Então, é isso que Timóteo tinha que fazer. Se ele não fizesse isso, ele ia, ao invés de ser um crente de valor, ele ia ser um crente que está dando trabalho. Então, essa é a ilustração de 2 Timóteo 2. Ele não está falando... Aqui o pastor Joel falou corretamente. Ele está falando aqui de crentes. Só que ele também não está falando de perdição aqui. Ele está falando do valor de um crente. Esse texto não está associado a Romanos 9, ele está associando a 1 Coríntios 3, onde as obras dos crentes vão ser escrutinadas pelo Senhor e ele vai ver aquilo que for de ouro, de prata, aquilo que nós edificamos de valor, aquilo permanece e aquilo produz galardão. Mas se a nossa obra for de palha, de madeira, aquilo será como que nós atravessaremos esse escrutínio como que pelo fogo, ou seja, essas coisas não vão permanecer, é como um incêndio que queima suas coisas. E resultado, não vai ter galardão. Então, esse texto aqui de 2 Timóteo 2, 20 e 21 não está falando nada do que o Romanos 9 fala. Associar os dois é um erro hermenêutico. E espero que nenhum calvinista use isso aqui para defender o que Romanos 9 defende, que é claro, inequívoco e definitivo. Muito bom. Então, aí as impressões dos nossos 2 convidados. Nós vamos fazer um rápido intervalo agora, mas na sequência a gente volta para fazer as perguntas, né, do nosso debate. Mas antes eu vou colocar a nossa enquete, né? A produção já me lembrou aqui, porque sem a enquete você não participa em casa, né? Pode colocar a enquete no ar aí, que está lá no nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, onde você participa nos ajudando. A enquete de hoje é a seguinte: se Deus já predestinou os vasos de ira para a perdição, como explicar 2 Timóteo, né, 2, 20 e 21 e, obviamente, o texto de Romanos 9, 21 a 22, que é a pergunta base do nosso programa de hoje. Então, está lá a enquete. Um vaso de ira pode se tornar vaso de honra? Você vai poder responder com 2 alternativas. A primeira, sim. A segunda, não. Tá bom? Então, você entra lá no nosso Facebook. Um vaso de ira pode se tornar um vaso de honra? E aí você dá a sua opinião. Sim, pode se tornar ou não.
não pode se tornar, tá bom? Lembrando que as nossas enquetes são um oferecimento da Grade, a Academia Teológica da Graça de Deus, um espaço preparado para você se preparar para servir muito melhor. São vários cursos disponíveis, onde você liga lá, né, na grade, o telefone já aparece aí na sua tela, né? É o 011 3115 0819. 3115-0819, você pega as informações, né, dos cursos disponíveis, você se matricula, são módulos, né, super bacana de fazer, e você então vai se preparar. Tem ali curso de interpretação bíblica, hermenêutica, de livros da Bíblia, né, introdução aos livros bíblicos, Apocalipse, canto, administração eclesiástica, além de cursos de línguas, né, inglês, espanhol. Então tem várias opções. Você entra lá e você vai ver as infinitas possibilidades que você tem, tá bom? Então tome nota aí do telefone e amanhã cedo você liga lá na grade, fala que viu aqui no Vejam Só, que com certeza você vai ter uma oferta especial para você, tá bom? Agora sim, nós vamos para o nosso intervalo e aí na sequência a gente volta então com o nosso debate, com as perguntas e respostas e comentários dos nossos convidados. O intervalo é rápido, a gente vai, daqui a pouquinho nós já estamos de volta. Muito bom, já estamos de volta. Eu avisei que o intervalo era rápido e nós já vamos direto ao nosso debate para aproveitar bem o nosso tempo, para a gente poder usufruir bastante, né, dos nossos convidados nessa noite. Pastor Thomas Tronco, da Igreja Batista Redenção, Pastor Joel Estevanato, Igreja Brasil para Cristo, eles que vão nos ajudar então a decifrar essas questões aí que nós colocamos dos vasos de ira, texto de Romanos, de 2 Timóteo. Vamos ver como é que nós vamos chegar aí a essa conclusão final. Pastor Joel, o irmão então vai ter a oportunidade de começar perguntando, tá bom? Então 3 minutos para o irmão formular a pergunta, Pastor Thomas responde, Pastor Joel então tem a oportunidade de comentar. Vou pedir aos irmãos para ficarem atentos aos avisos sonoros, né? Para a gente poder respeitar o tempo direitinho e todo mundo ter o tempo igual para poder responder também, tá bom? Pastor Joel, então o irmão inicia com uma pergunta, fique à vontade. Pastor Thomas, para que eu conheça a sua linha de raciocínio, possa assim concordar e apoiá-la, ou então mostrar uma outra luz sobre a situação, eu quero focar primeiro no texto que o irmão trouxe de início e buscou em Romanos 9. Eu gostaria de saber do irmão, nesses versículos, para quem está acompanhando na Bíblia, 21 e 22, dá para a gente a definição do que é o barro, ou de quem é o barro. Que desse barro será feito vaso. E esses vasos vão bifurcar em 2 direções. Alguns vão ser vasos nobres e outros desonrosos, diz o texto sagrado. Então, o que é o barro? Ou quem é o barro, se for pessoal? E, emendada essa pergunta, numa interpretação geral dos 2 versículos, o texto diz que Deus, que é o poderoso para usar esse barro e fazer o que Ele quiser, Ele quer mostrar ira e poder. Ira e poder. E Ele mostra essa ira e poder através da atitude de suportar o vaso de desonra, preparado para a ira, de suportar. O que é essa ira e poder? Então, o que é o barro? Identifica o barro, identifica para nós como que é a manifestação dessa ira e poder que é indicada para suportar aqueles que foram preparados, aqueles vasos, para a destruição. Não sei se eu consegui ser claro. Perfeito, definição de etimologia, sim. E o simbolismo bíblico, sim, explanado. Muito bom. Pastor Thomas, 3 minutos para a resposta do irmão. Tá bom. O barro aqui, ele serve como uma figura que está explicando o contexto. No contexto, são as pessoas, todas as pessoas, crentes e incrédulos. Isso a gente começa a perceber desde lá no versículo 11, aliás, desde o começo do capítulo, quando Paulo começa a falar de Israel, que nem todos os israelitas eram salvos. Ele fala, não vale só ser israelita, tem israelita que não é de verdade. Por quê? Porque não cria. Então, ele vem e fala, ele dá o exemplo de Esaú e de Jacó, que no ventre ainda
antes de terem feito bem ou mal, ou seja, não é merecimento, né? Mas que para que a eleição prevalecesse por aquele que chama e não por obras, Deus rejeitou Esaú e amou Jacó. Aí tem gente que fala assim, mas isso é eleição nacional, não muda nada essa eleição nacional. O efeito espiritual é o mesmo. Os judeus que creram em Deus, que o rei segundo o coração do Senhor veio da tribo dos descendentes de Jacó, não veio nenhum de Esaú. Os de Esaú foram rejeitados assim como seu pai e morreram lá na incredulidade. O resultado é o final, é pior ainda. Ele rejeita a nação inteira. Aí mais para frente ele continua, ele fala de Moisés, ele fala de Faraó também. E ele não fala do Egito. Isso pode valer para o Egito também, mas ele olha para um homem específico que ele também fala no Antigo Testamento. Ele fala, eu vou endurecer o coração dele. E aí, depois de falar isso tudo, ele fala, tá vendo? Por isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar misericórdia. Então, ele endurece quem quer e ele tem misericórdia de quem quer. Ao falar isso, ele está abordando todos. Ele não está falando dos crentes só. Como Deus vai endurecer os crentes? Como é que eu vou... O que o faraó aqui, o que Esaú tem a ver com a igreja, com os crentes? Não é esse o assunto. O assunto é aquele assunto que começou com os judeus, que eram tanto crentes como incrédulos. Então, esse é o caso. E aí, quando chega mais para frente, depois que ele fala, ele tem misericórdia de quem quer, endurece a quem lhe apraz, ele levanta uma pergunta. Então, Deus é injusto. Então, Deus endurece o coração e depois culpa do quê? De coração duro. Aí que Paulo fala, Deus é soberano e do mesmo barro ele faz o que ele quiser. E aí, ao dizer do barro, ele explica a figura que é misteriosa quando ele fala do barro, depois fica claro. Ele fala, o barro do vaso feito para ira foi predestinado, são pessoas predestinadas para perdição. Não tem como ser mais claro que isso. Enquanto os vasos de glória são preparados para a glória. Então, esse suportou significa Deus não os puniu já por completo, não acabou com o mal, porque Ele quer revelar ainda ao longo da história e no final da história o seu juízo definitivo sobre os incrédulos, assim como Ele vai mostrar sua salvação sobre os eleitos para a salvação. Bom, faltou o aspecto de como que Deus vai mostrar ira e poder na condenação, do ato de suportar. Então, eu expliquei isso. Eu falei que ele suportou, não acabando agora com o povo. Por que ele não acaba com o mal? Não, ele não acabou. Ele continua. Mas a demonstração não é o suportar. A demonstração é a ira aplicada no vaso com a perdição. Tá, então na sua argumentação, o barro aqui é para fazer vasos tanto na igreja como fora da igreja, que são predestinados para a ira. Nessa parte. Então, o senhor estaria me dizendo que lá na sua igreja, como na sua igreja, tem pessoas lá que Deus já predestinou elas para serem condenadas ao inferno, independente do que é pregado e de como elas reagem ao que é pregado. Não falei isso. Mas se na igreja há vasos preparados para condenação. Não, na igreja, eu falei que isso aí tudo é o mundo. Não, o barro, num determinado momento, o irmão disse, o barro tanto se aplica a crentes como incrédulos. Crentes e não crentes. A gente na igreja vasos e gente crentes fora da igreja. E vasos não crentes, usando terminologia bíblica. Então, tem vasos lá na sua igreja, tem vasos na minha igreja, como nós três somos vasos. Então, no sentido, estou falando primeiro dos crentes, depois tem do não crente. Então, tem crentes, são vasos feitos do barro, que estão lá na sua igreja, que estão lá na minha igreja. Então, na nossa igreja, tem crentes que Deus predestinou lá para serem destruídos. Não sei, eu acho que quem está lá foi predestinado para ser salvo. É por isso que creu em Jesus e está lá. Aquele que não vai lá é porque é incrédulo. E o incrédulo é que foi... Mas aí, claro que na igreja também tem alguns incrédulos. Aí vem a ligação com Timóteo, que o irmão disse que não tem ligação um texto com o outro. Timóteo disse que numa mesma casa há vasos... Mas aí o senhor está pegando... Não, aí nós já estamos pegando a aveia que o senhor colocou de vasos... Barro são vasos na igreja ou fora da igreja. Eu estou só na igreja agora, para depois ir para fora da igreja. Então, só na igreja. Aí, nesse aspecto de igreja, vasos na igreja, criados do mesmo barro. E aí a gente pode ligar com Timóteo, que fala que há vasos de honra e de desonra na igreja.
Mas o significado é todo... Aí é por sua conta e risco, a sua aplicação. Estou aplicando não me diga nas que eu disse isso. Palavras. Não, a minha palavra não, o senhor está mudando. Bom, eu entendi dessa forma, sua colocação. Mas, então, a minha pergunta nessa minha réplica é nessa direção. Então, na igreja, temos vasos que estão predestinados à condenação, preparados por Deus, por causa da ira dele. Deus hoje está suportando, mas vai condená-los. Estão lá na nossa igreja. Não sei se estão na igreja, são incrédulos. Na igreja, de vez em quando, tem incrédulo. Em uma próxima etapa, quando der tempo, tenho só 7 segundos, aí eu vou dizer que estão na igreja, se é essa a colocação. Entendi. Faraó estava na igreja? Muito bom. Nós vamos chegar lá. Tem tempo ainda para a gente chegar lá. Pastor Thomas, 3 minutos então para o irmão formular a pergunta para o pastor Joel. E se quiser, obviamente, usar para fazer um comentário sobre o que foi dito, vamos ficar à vontade. A questão é a seguinte, uma das coisas que torna importante essa mistura que foi feita, essa mistura irregular e ilegal que foi feita entre os textos, é porque não se compreende a intenção de Romanos 9 e as implicações do que Romanos 9 está ensinando. Então, por exemplo, no caso de Faraó, acabei de citar Faraó, não era crente, não era incrédulo, porque está na igreja. Não está nada, é um ímpio lá, ele é o vaso endurecido, um vaso preparado para a perdição. E a Bíblia fala assim, que ele foi preparado, que ele foi endurecido para um propósito. E fazendo menção de um texto lá, de textos no Antigo Testamento. Então, como é comum que o arminianismo olhe para isso e diga, não, isso aqui não ou são nações, ou isso aqui não quer dizer que ele endureceu, quer dizer que a culpa era do faraó mesmo, porque ele já estava duro. A minha pergunta é a seguinte, existia alguma possibilidade de o faraó atender o pedido de Moisés logo de cara? Moisés veio lá e falou, assim diz o Senhor, deixa meu povo, liberta meu povo para me adorar no deserto. Era possível o faraó ter atendido isso, ter quebrantado o seu coração e falado, coitados, tá? Pode ir, a gente está sendo injusto. Ou, sei lá, depois da segunda praga, né, parece que Deus queria dar as 10. Na última praga, veio a Páscoa judaica, que envolvida em tanto significado, apontando depois para Jesus. Será que tinha possibilidade de, antes de chegar nisso, o faraó quebrantar seu coração e dizer, pode ir, Moisés, pode levar o povo? Muito bom, pastor Joel, está aí a pergunta, pastor Thomas, 3 minutos para o irmão responder. A resposta ela é óbvia, única e simples. Um outro texto sagrado diz que o coração do rei está na mão do Senhor e o Senhor o move para onde ele quer. Então, sendo taxativo e respondendo a sua pergunta, Faraó não tinha a autonomia de agir de outra forma a não ser da forma como ele agiu em relação à situação específica de libertar o povo, que era uma posição dele como autoridade que ele podia ter ou não ter. Ele não tinha condição de fazer isso. Mas isso foge do contexto de salvação. Porque a pergunta não foi feita, Faraó podia ser salvo? A pergunta foi feita se Faraó tinha a capacidade de ter um livre-arbítrio, um poder de escolha na condução de uma coisa que Deus estava determinando, não na condução da vida eterna dele, da salvação dele, mas sim na condução dos seus negócios como rei. E conforme o texto que eu correlacionei, Deus tem o controle sobre a autoridade e dirige essa autoridade no que essa autoridade vai fazer e de alguma forma vai afetar o seu plano, aquilo que é plano de Deus. Então, quando Deus tem um plano, e Deus tinha o plano definido de tirar Israel do Egito, então Deus realmente agiu. Aí se aplica toda a sua soberania, sua majestade, governo e domínio sobre o coração, a mente de um incrédulo ou de um salvo, para fazer prevalecer os seus desígnios na terra. Agora, quando entramos na questão de predestinação, nós estamos falando de destino eterno. Quando falamos de vasos para destruição, para condenação, estamos falando de céu ou inferno. É completamente diferente da situação de Deus mover um rei para fazer uma lei que beneficie o povo, ou não permitir que a lei seja feita para beneficiar o povo. Então, quando nós falamos da situação de Faraó que o irmão trouxe, nós estamos lidando aqui
Quando nós falamos do texto de Romanos, nós estamos lidando aqui. Nós já estamos falando da salvação. E aqui não, das nuances da vida e da interferência de Deus no rumo das coisas na terra. Creio piamente no controle de Deus nos rumos da terra. Está na mão dele o cetro de governo sobre toda a terra. Muito bom, pastor Thomas, 3 minutos para os seus comentários. Bom, como eu disse, o grande problema sempre está em entender o que é Romanos 9. Porque Romanos 9, tudo isso aqui, toda essa discussão de Faraó, de Isaac, de Esaú, de Jacó, são ilustrações para tratar o assunto que começou no começo do capítulo 9, que era de salvação de judeus. Né? Tinha judeu salvo e tinha judeu não salvo. O assunto de Romanos 9 é salvação. E aí, para explicar isso, ele mostra como a soberania de Deus teve efeitos sobre a história, mas, consequentemente, sobre a vida espiritual também. A gente vê no caso, quer comparar um caso assim, marcante, é o caso de Nabucodonosor, que Deus também comandou soberanamente. Só que, diferente do faraó, o Nabucodonosor teve seu coração quebrantado, seu orgulho foi quebrado naquela ocasião em que ele teve uma experiência animalesca lá e ficou pastando. Quando ele volta daquilo, ele dá uma declaração, a declaração de um crente. Ele dá a declaração de alguém que vê Deus como alguém que se sujeitou a ele. Então, eu não vou me surpreender nem um pouco se eu chegar lá no céu, tá lá Nabucodonosor, vou dar um abraço para ele. Porque Deus quebrantou o seu coração. O livro de Daniel é claro ao mostrar isso. Vai mostrando que isso foi um processo gradual até chegar naquela experiência mais marcante. No caso de Faraó, o texto de Romanos 9 diz que foi o contrário. Deus não quebrantou o Faraó, Deus endureceu o Faraó. E por causa disso, o Faraó não só não deixou o povo não ir, né? Como é que eu falei? Não só não deixou o povo ir, como também continuou sendo um inimigo de Deus, resistindo a Deus, um inimigo do Senhor. O que será que aconteceu? Ele foi salvo. Não foi, não. O texto não está mostrando isso, não. Então, essa soberania do Senhor aqui, endurecendo o coração, se mostrou na história do Egito e de Israel, mas ela atende primariamente a um propósito que o capítulo 9 de Romanos está tratando, que é de salvação e de perdição. Paulo está falando de judeus que normalmente se achavam já salvos por serem judeus. E ele vem desde lá do capítulo 2, capítulo 3, mostrando que ser judeu não salvava ninguém. E agora ele está falando, eu até trocaria de lugar com eles, porque estão perdidos aí, sendo povo aí a quem tanto privilégio foi dado, permanece endurecido, mas não tem jeito, porque Deus endurece a quem quer e se compadece de quem lhe apraz. Ele fez vasos para a glória, para a salvação. Ele fez vasos de ira para a perdição. Muito bom. Então, com esse comentário do pastor Thomas Tronco, a gente encerra esse primeiro bloco de perguntas e respostas e já vamos iniciar na sequência esse segundo bloco agora de perguntas e respostas, voltando de novo a oportunidade ao pastor Joel, que vai ter mais 3 minutos, então, para elaborar a sua questão, que será respondida pelo pastor Thomas Tronco. Pastor Joel, 3 minutos. Fazendo um link com a resposta anterior, então não se aplica a soberania de Deus exercida sobre Faraó na organização de uma situação que Deus tinha estabelecido para Israel, a soberania de Deus, suposta soberania de Deus, quanto à salvação na edificação de vasos de ira ou de vasos de condenação. Não se aplica. Aqui nós estamos falando de uma soberania aplicada para salvar ou para condenar. E ali nós estamos falando de uma soberania aplicada para os desígnios das coisas da terra. Completamente diferente, não tem associação. Eu vou usar um outro texto também paralelo, conforme meu irmão usou, e eu vou usar o texto muito conhecido, uma parábola clássica na Bíblia, a parábola das 10 virgens. Está em Mateus 25. A parábola das 10 virgens falam, evidentemente, virgens está se referindo à igreja. Então, 10 pessoas na igreja. 5 serão levadas, 5 não serão levadas para as bodas. Em paralelo, Jesus fala outros ensinamentos, de 2 trabalhando, um sobe, outro fica, 2 na casa, um sobe, outro fica. Então, está falando de igreja.
Então, aí eu vou, por isso da minha questão anterior, então na igreja, na sua igreja, na minha igreja, tem gente lá que Deus predestinou para condenação. Como é que você explica para mim que dentro da igreja tem 10 pessoas, 5 são salvas, 5 não são? Deus usou da soberania para pegar daquelas 10 pessoas que estavam lá e ele disse, essas 5 eu quero salvar e essas outras 5 eu não quero salvar. Digamos que os 10 são membros da igreja, frequentadores da igreja. Como que é feita essa seleção? Como é que Deus usa essa soberania dele para definir que nós dois aqui estamos na mesma casa, um sobe, outro não sobe? Seria muito fácil entender se nós estivéssemos falando, não, no mundo tem 10 pessoas que não sobem e na igreja tem 10 que sobem. Seria muito fácil entender. Agora, como entender? Como que se explica que na mesma casa, ou 10 noivas, metade sobe, metade não sobe, metade é salva, metade não é? É a soberania de Deus que define isso? Se é, qual o critério? Como que ele usa para definir quem é que é salvo e quem que não é? Se não tem a participação humana, se é uma definição de Deus, como é que ele define isso? Ele joga na sorte? O que ele faz? Entendi. Pastor, temos 3 minutos para a sua resposta. Tá bom. Bom, mais uma vez é uma hermenêutica irregular. O senhor falou aqui, as 10 virgens são da igreja. O texto não está falando nada disso, ele está usando a figura de um casamento. Não tem lugar nenhum aqui nesse texto. Virgem é uma analogia bíblica para falar de igreja. Não, isso é por sua conta e risco. O texto não está falando... Geral é assim. Virgem é igreja. Bom, vai voltar o tempo? Promíscuo não é igreja. Virgem é igreja. Volta o tempo aí. Então, deixa eu voltar aqui. As virgens aqui são uma ilustração para mostrar pessoas que vão receber impacto da vinda do noivo. Só que 5 delas não estavam preparadas para isso. Isso aqui é a figura do incrédulo. Não é noiva, não é... Aqui as virgens aqui são damas, nem faz parte desse contexto. É isso, é querer importar... É falar assim, em tal lugar a igreja é chamada de noiva, então aqui virgem é a igreja. Isso me desculpe, mas isso é uma hermenêutica completamente irregular. Segundo, aqui ele mostra que elas não estavam preparadas. O que Jesus está querendo ensinar aqui para os seus ouvintes? Vocês são aí judeus e acham que está tudo certo? Não. É por isso que João Batista já vinha avisando antes, tá? Se arrependam, porque mas nós somos filhos de Abraão, dá para fazer, Jesus falou João mesmo, dá para suscitar filhos a Abraão dessas pedras, e não era esse o caso. Então esse texto não está falando nada de pessoas de crentes. Isso aqui está separando o crente do incrédulo. Agora, quanto ao critério que Deus usa, Romanos 9 explicou. O critério é Deus. Ele olhou os meninos no ventre, Esaú e Jacó, eles não tinham feito nada de bom ou mal. E o texto diz isso. Tem que ser teimoso. Me desculpe, não quis dizer que o senhor é teimoso. Mas tem que negar o que o texto está explicando. E aí o texto ainda continua e diz, para que a eleição prevaleça por aquele que chama. Quem chama é Deus, o propósito é ele não explica. E tem mais, a Bíblia, quando fala dos propósitos de Deus, fala que ele é aquele que faz todas as coisas conforme a sua vontade. Então, já 2 vezes o Senhor fez associações que não vieram do texto. O Senhor disse que barro significa igreja. Isso não veio do texto, veio do Senhor. Aqui o Senhor disse virgens significa igreja. O texto não está dizendo, o texto está comparando crente e incrédulo. Está dizendo, crente pronto, Jesus vem lá e vai receber para a boda. Aquele que não está preparado, que não tem fé, ele vai chegar, ele vai ficar para fora. Essa é a ilustração. Muito bom, está aí a resposta do pastor Thomas. Pastor Joel, 3 minutos. Então, na sua colocação, o incrédulo é noiva de Cristo. Na sua colocação, esse que o texto está falando. Para crente incrédulo, Jesus é o noivo. E o incrédulo, o texto está falando com ele, então o incrédulo é noiva de Cristo. Então, quando Pedro fala que está preparando uma noiva sem rusga, sem mácula, então ele está dizendo que está preparando o incrédulo para se encontrar com Jesus. Então, é isso que o senhor está defendendo na sua teoria. Não, estou defendendo. Isso aqui vem... Isso é lógico. Não, isso é lógico para o senhor. Não. Pastor fala Thomas... o que o senhor quer falar, mas não fala que eu falei isso. Pastor Thomas, quando o senhor diz que a noiva é crente e incrédulo, e Jesus vem buscar a noiva,
E Pedro fala que o Espírito está preparando a noiva. E se o senhor disse, está gravado, está aí. É só assistir o programa no YouTube depois, quem não pegou. E quando o senhor diz que a noiva é incrédula, e Jesus está falando ali numa situação para crente e incrédulo, o senhor te chamou o incrédulo de noiva. Não é fato. Agora, tem explicação para isso, e não é essa. A explicação é simples. É que nós galgamos a posição de crentes, de noiva, quando o Espírito Santo faz a obra da justificação na nossa vida, o perdão dos nossos pecados. E aí nós somos agregados à igreja, nós somos levados à igreja. E todos nós concordamos que é uma obra do Espírito. Ninguém consegue se arrepender de pecado se não for convencido pelo Espírito. E é agregado à igreja. Todavia, a gente não é agregado e o noivo não vem buscar a gente no momento seguinte. A gente vive mais 10, 20, 30, 50 anos na terra. E aí vem a carta de Paulo a Timóteo e tantas outras, falando sobre modo de vida, procedimento, vida cristã. Que o fato ou o ato da justificação não produz na gente. O que produz na gente vida cristã é a obra do Espírito, o processo do Espírito em toda a vida de regeneração que conduz à santificação. E a regeneração é a mudança da mente, é a mudança da mentalidade. Então, numa mesma casa estão 10 noivas, 10 crentes, mas 5 deles não buscam a luz que o azeite dá, azeite Espírito Santo, que inspirou a palavra é a luz, e não permitem que os conceitos da luz da palavra regenerem a sua mente, porque regeneração é uma obra do Espírito na mente, para mudar a forma de pensar e, consequentemente, mudar a forma de agir. Então, quando Paulo fala a Timóteo, não murmureis, ele diz, não faleis mal, não andeis em discórdia, ele está falando comportamentos que tem crentes na sua igreja e na minha, que aceitaram a Jesus pela obra do Espírito, foram justificados, mas depois eles endureceram o coração para regeneração e não permitiram que a obra de regeneração fosse feita na vida deles. Muito bom. Então, com esse comentário, né, a gente encerra essa etapa. Vamos passar agora a oportunidade para o pastor Thomas, 3 minutos, para ele colocar então a última pergunta desse nosso bloco. Pastor Thomas, 3 minutos para elaborar a pergunta, fique à vontade. Pastor Joel, João 17:12 chama Judas, né, de filho da perdição, né? E aqui fica claro o aspecto espiritual dessa perdição. Não é uma perdição histórica, uma perdição nos rumos da história. Ele teve ali uma participação histórica, né? A traição de Jesus é usada ali como um fator de transformação da história, da realização da história da redenção. Mas ele, pessoalmente, é chamado de filho da perdição. Era possível que ele mudasse isso, que ele se arrependesse? No começo, o senhor colocou até sei lá, talvez foi um modo de colocar, mas pareceu até alguma coisa como salvação por obras. Quando o senhor falou assim que a Bíblia diz que é para não matar. Então, quem não matar, aqui, isso vale para todos nós. Quem não matar, está salvo. Quem matar, não. No bloco anterior, isso parece que a pessoa era salva pela fé, mas mantinha a salvação por obras, pelo que ela fazia. Então, será que o modo como Judas poderia, pelo seu livre-arbítrio, escolher agir, poderia tirar ele dessa categoria de filho da perdição e dar um novo rumo para a sua vida? Pastor Joel, 3 minutos para a sua resposta, por favor. É preciso ter algumas argumentações em cima das, pelo menos, 2 ou 3 colocações que foram feitas. Começando desse fim que foi a fala inicial que eu tive. Sim, perfeitamente. Aquele que é justificado, salvo pela graça, por meio da fé, ele precisa alimentar a sua vida com comportamentos. Sem dúvida. Sem dúvida. Senão ele vai comprometer a sua salvação a ponto de perdê-la. A Bíblia fala de pessoas que se desviaram da fé. Paulo escreve a Timóteo. Se desviaram. Então, se desviou é porque tinha fé. Agora se desviou da fé.
Por quê? Porque alimentou comportamentos que destruiu aquela obra justificativa de Cristo na vida deles. A Bíblia fala de alguns que amaram mais o mundo do que a Deus. Eram de Deus, mas amaram mais o mundo do que a Deus, pelas suas obras. E sim, eu creio, acredito, se a pessoa foi salva pela fé, regenerada, mas no momento que ela está ali, ela dá um tiro em alguém, mata alguém, ela é homicida, e os homicidas não herdarão o reino dos céus. E Judas? Sim, eu estou indo nas linhas que foram apresentadas para chegar nisso, porque no fundo não é muito diferente. Para entender a situação de Judas, basta entender a situação de Caim. Eu poderia replicar ou dar a resposta fazendo pergunta. E eu poderia perguntar, por que Deus perde tempo de falar para Caim? Se você fizesse de outro jeito, não seria aceito o que você fez? Se você fizesse de outro jeito, por que Deus vai perguntar para Caim? Se você fizesse de outro jeito, se ele não tinha liberdade de fazer de outro jeito? Não tem sentido. Deus, na argumentação com Caim, fala, se você fizesse de outro jeito. Ora, se Caim fosse destinado, eu vou chegar em Judas, a um filho da perdição, porque matou o seu irmão Abel, Deus não iria argumentar com ele, você poderia ter feito de outro jeito, por que você não fez de outro jeito? Judas, pega o histórico da vida dele, ele foi chamado por Jesus, como todo crente é chamado por Jesus, ele não se prontificou, não foi ele que se credenciou a ser um discípulo de Jesus, Jesus o chamou. Mas na trajetória ele alimentou um coração voltado para o dinheiro. Em algumas situações nós vemos, quando ele questionou a mulher que lavou o pé de Jesus, que enxugou os pés de Jesus, lavou com perfume, ele questionou o valor monetário, ele alimentou a avareza, a ganância no coração dele, a ponto de se interessar naquelas moedas para negar a Cristo. Ele não permitiu uma obra de regeneração na vida dele, que é o mesmo motivo que leva vasos na casa do Senhor serem transformados em vasos de desonra. Aqueles irmãos que promovem escândalos porque não têm comportamentos de vida cristã, porque eles não deixam o Espírito regenerar a mente deles. E não é Deus que diz, esse daqui eu vou deixar a mente dele ser regenerada, esse eu não vou deixar a mente dele ser regenerada. São as decisões que tomamos mediante a palavra de Deus. Bom, pastor Thomas, 3 minutos então para os seus comentários. Tá bom. Então, o problema sério nessa visão é porque ela desconsidera o que o próprio texto diz. Que Jesus fala, eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste e os protegi, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Ou seja, nenhum se perdeu, exceto aquele que é o filho da perdição. E aí ele diz, para que se cumprisse a Escritura. Então, quando ele diz para que se cumprisse a Escritura, ele não tá contando com a sorte, ou ele não está lidando com o que será que vai acontecer. Não, tinha profecia das Escrituras predizendo isso. Aí a gente chega em Atos 1, 16 e 18 e a gente vê dizendo o seguinte, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, o qual foi daqueles que prenderam, foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, o homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, precipitando-se, rompeu-se ao meio e todas as suas entranhas se derramaram. Então, quando eles olham para isso, eles não olham para Judas e falam, ô Judas, você estava aí com a gente, todos nós ouvimos aqui, por que você escolheu isso, Judas? Você tinha tudo para estar... O texto não trata assim, nem Jesus trata assim. Chama de antemão Judas de filho da perdição, antes até da sua traição. E tem mais, a traição dele estava contada nos planos de Deus. Estava nos planos de Deus, não só nas Escrituras. E note bem, se Judas não se converte, não é o filho da perdição, pronto, as Escrituras falharam. Coisa que Jesus disse, as Escrituras não podem falhar. E tudo isso iria por terra. E agora? Cadê o plano? Deus não moveu só Judas. Atos vai dizer que ele lidou com Herodes, Pôncio Pilatos, as autoridades dos judeus e dos gentios, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Então Judas estava cumprindo o seu papel nas Escrituras aqui, de uma profecia. Se a profecia não acontece, Deus não é Deus, a palavra não é palavra. Agora, quanto à ideia de por que falar, se Deus está comandando,
né? A gente tem que perguntar para Filipenses. Filipenses 2, 12 e 13 diz assim, no 12 diz assim, desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. E aí no 13 diz assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Então, a Bíblia não vê problema em Deus dar uma ordem e ao mesmo tempo está controlando os resultados. Então, isso vale aqui para o caso de Judas, vale para o caso de Caim, vale para o caso dos filipenses. Muito bom. Então, com esses comentários, nós encerramos esse nosso segundo bloco, né? Mas na sequência tem mais ainda, perguntas, respostas e comentários aqui com os nossos convidados, para a gente poder tirar aí as nossas dúvidas finais sobre esse tema. Eu espero que elas realmente saiam. Nosso intervalo é rápido, a gente vai, mas daqui a pouquinho, o Vejam Só já está de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só. Muito bom contar com a sua companhia nessa noite, num debate aqui que, de certa forma, tem sido esclarecedor. Eu tenho certeza que tem te ajudado demais. Nós vamos continuar ainda nesse bloco com mais uma rodada de perguntas e respostas, começando com a vez, então, do pastor Joel Estevanato. Ele que vai fazer, então, a primeira pergunta, que será respondida pelo pastor Thomas Tronco. Pastor Joel, por favor. Pastor Thomas, na sua última colocação, o senhor falou sobre as profecias sobre Judas, que seria o filho da perdição. Então, minha pergunta, ela vem com uma argumentação antes. Quem é o filho do adultério? Quem é o filho da mentira? Qual o nome da pessoa que é o filho da maledicência? E onde está escrito na Bíblia que Judas iria trair Jesus? Pelo que me consta, a Bíblia fala nas profecias que haveria um traidor. E o traidor seria o filho da perdição. Mas onde está escrito que era Judas? O nome, a pessoa. Judas era uma pessoa como eu e você. Onde está escrito que Judas era o filho da perdição? Nas profecias. Você toma 3 minutos, então, para as suas respostas, por favor. Na profecia não fala o nome dele. Tem profecia com nome? Aqui não. Mas Jesus, ao falar, eu guardei todos eles, exceto o filho da perdição, a gente percebe a soberania de Deus agindo. Jesus não estava torcendo. Peraí, deixa eu proteger um aqui, outro ali. Para eu defender, para eu encontrar algum sentido que apoie a sua posição nessa colocação, eu tenho que ver um Jesus torcendo, um Jesus assim, tomara que qual será que vai ser? Tomara que dê certo de um ser. E não é o caso, Jesus falou ao contrário, eu guardei eles soberanamente, menos o filho da perdição, para que se cumprisse. E a história deixa inequívoca a participação de Judas. A própria fala dos apóstolos em Atos 1 demonstra a mesma coisa. Então, a gente não está lidando com Jesus torcendo para ter um no meio deles. Ele sabia quem era. Ele virou para Judas e falou, um que está aqui vai me trair. Vai, faz o que você tem para fazer logo. Jesus sabia quem era, Jesus apontou para ele, Jesus guardou os outros eram tão fracos quanto. A gente não tem heróis da fé aqui entre os discípulos de Jesus, só depois da vinda do Espírito Santo. A gente tem homens tão maus, tão cabeça dura, quanto Judas, mas homens guardados, palavras de Jesus. Jesus falou, eu os guardei, não perdi nenhum, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. E aí, Atos 1 vai mostrar quais profecias no Antigo Testamento foram relacionadas pelo Espírito Santo por boca de Davi e que foram associadas ao traidor que foi inequivocamente reconhecido por Jesus como Judas. Judas apontou para ele e falou, é você mesmo, pode ir. Os outros não entenderam, ele entendeu e foi. Até ganhei tempo. Porque, né, Muito bom, pastor Joel. 3 minutos para suas considerações. Tá. Bom, então, não foi me respondido, então eu vou responder. Quem é o filho da maledicência? É quem fala mal. Não é o Joel. É quem fala mal. Não é o João, não é o Joaquim. É quem fala mal. Quem é o filho do adultério? É quem adultéria. Não é a Antônia, a Maria. É quem adultéria, é o filho do adultério. O filho da perdição é quem se perde. O filho da perdição é que se perde, e, de acordo com as profecias, se perde pela traição.
Então, concordamos uma coisa, não há o nome de Judas. Há a situação colocada de que haveria um traidor que teria essa característica, que faria isso e desse jeito. Perfeito. Haverá um traidor, mas não diz que é Judas. E salvação é pessoal, é individual. São pessoas que são salvas ou condenadas. Judas, ele foi identificado no texto lido de João. Ele foi identificado como aquele que se enquadrou na condição e, por isso, ele era o filho da perdição. Agora, tem uma confusão entre predestinação e presciência. É evidente que Jesus, quando iniciou seu ministério terreno, ele já sabia que era Judas. Ele já sabia das profecias, ele já sabia em quem ia se cumprir as profecias, como eu creio que Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Mas isso é presciência. Presciência é um conhecimento sobre tudo, passado, presente e futuro. E só Deus detém isso. E Jesus é o próprio Deus. Então, só Deus detém presciência. Predestinação é outra coisa. A predestinação seria Isaías falar, ou qualquer profeta do Antigo Testamento. O traidor vai se chamar Judas Iscariotes, para não ter dúvida. Aí haveria uma predestinação. Quando aquele menino nascesse e a mãe colocasse o nome nele de Judas Iscariotes, é porque havia uma predestinação, Deus escolheu aquela criança no ventre para ser o traidor e definiu que vai ser um vaso de ira e vai ser um traidor. Não tinha como ele fugir disso. Não existe. Como não existe essa predestinação quando apresenta-se a lista de quem vai ser condenado. O que existe é presciência. A profecia do Antigo Testamento que recai sobre Judas para ser condenado é a profecia do Novo Testamento que recai sobre alguns membros da igreja. Jesus sabia que era Judas, ele podia mudar isso? Pela presciência, Jesus sabia que era Judas. Mas a pergunta é, depois de Jesus saber, Judas ainda podia mudar? Olha, eu conheço algumas pessoas que, pelo comportamento que elas têm, eu sei onde elas vão chegar. Então não é presciência, é um bom senso. Não, eu falei eu. Eu sei que aqueles comportamentos vão levar ela àquela posição. Jesus tinha a presciência e também tinha os comportamentos de Judas na frente dele. Então ele sabia que ia lá pelos seus comportamentos e pela sua presciência que iria se cumprir nele aquela profecia. Mas não que Deus um dia na eternidade projetou uma pessoa, vou fazer uma criança, deixa eu ver, eu escolhi o pai, a mãe, esse daqui vai ir para o inferno. Eu estou fazendo esse para ir para o inferno. Então esse vai ser o traidor. Não. Impossível. Muito bom. Aí as considerações, então, os comentários do pastor Joel. Vamos passar a palavra agora ao pastor Thomas. Pastor Thomas, pergunta bem rápida para dar tempo do... A Bíblia fala dos salvos como pessoas que têm seus nomes no livro da vida. O livro da vida, ele vai sendo escrito à medida que a pessoa vai se convertendo. E se ela se converte, o nome está lá e depois ela tem atitudes que se afastam do Senhor, o nome dela é retirado. Como funciona isso? Quando o nome de uma pessoa sai do livro da vida? Pastor Joel, 3 minutos, então, para a sua resposta. Acho que a pergunta para responder essa questão é quando o nome da pessoa é escrito no livro da vida. Não quando sai do livro da vida. Também. E aí nós entramos na diferença de Cronos e Kairos. Tempo humano e tempo divino. E há uma confusão quando nós queremos entendermos o tempo de Deus e dizermos que as coisas acontecem no tempo de Deus. Quando eu faço a pergunta, quando que é escrito o nome de uma pessoa no livro da vida, eu estou falando de Cronos, eu estou falando da minha cronologia. Quando eu falo, quando é tirado do livro da vida, eu estou falando de Cronos, estou falando da cronologia humana. O Kairos, o tempo de Deus é outro. Quando Deus diz que o nome está escrito no livro da vida, não significa que foi escrito no passado, está sendo escrito no presente ou será escrito no futuro. O Kairos não é compreensível ao homem. Nós não conhecemos o tempo de Deus, para nada. Então não existe uma resposta no Cronos, no tempo humano, de quando é escrito ou quando é tirado o nome de uma pessoa do livro da vida. Então, se a gente vai na argumentação do Kairos, tempo de Deus, Deus pode ter escrito no passado pela sua presciência, pode escrever no presente pelo mesmo motivo presciência e pode escrever no futuro pela sua presciência, mas não pela predestinação. É inconcebível pensar, articular que Deus, que amou o mundo de tal maneira, Ele criou pessoas para mandar essas pessoas para o inferno, sem essas pessoas terem nenhuma responsabilidade por isso. Simplesmente
simplesmente porque ele decidiu, por ser soberano, que ele quer que pessoas que ele criou e ama, porque Deus não faz acepção de pessoas, ele ama todas as pessoas, até o pecador, ele criou essa pessoa para ser condenada. É como eu dizer assim, eu vou ter 2 filhos, um eu vou matar, vou fazer ele sofrer, e o outro eu vou fazer ele feliz. Um filho, quando nascer, eu vou torturar ele, vou dar comida ruim para ele, vou atormentar ele a vida inteira, ele não vai ter paz. Ah, não, esse outro eu vou criar para ele ser feliz, para ele viver bem. Isso não dá para conceber numa mente um Deus que pense assim. Isso é Deus do islamismo. Isso é Deus das religiões onde Deus não é amor, onde Deus tem os seus caminhos, sua soberania, mas não é justo. Não é misericordioso, não é amoroso, não tem equidade. Isso é um Deus dessas religiões, não o Deus que deu o seu Filho Jesus para morrer, para que todo aquele que nele crê pudesse ser salvo, todo aquele que o aceitar pudesse nascer de novo. Não é o Deus que a Bíblia apresenta, é um outro Deus, não o da Bíblia. Muito bom, tem a resposta do pastor Joel. Pastor Thomas, 3 minutos então para os seus comentários. Eu fiz essa pergunta porque eu estava pensando num texto que não tem nada de Cronos e Kairos. O texto se explica a si mesmo. Apocalipse 17:8, que quando fala de incrédulos no futuro, na tribulação, e chama eles de pessoas cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Mostrando que esse livro da vida, ele teve seus nomes incluídos ou deixados de fora na fundação do mundo, coisa que também concorda com Efésios 1:4, quando fala que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos irrepreensíveis, predestinados para a adoção de filhos. Então, ele mostra que antes de fundar, não é Cronos, Kairos, o que está acontecendo aqui, não, é antes da criação, é antes de Cronos, antes de tudo, é na eternidade, é antes da fundação do mundo. Os ímpios são pessoas que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. E o problema de explicar isso daquele jeito e de dizer assim, é inconcebível crer num Deus que pega 2 filhos, e o problema é que a Bíblia não diz que todos são filhos de Deus. Se eu tenho 2 filhos, os 2 são os meus filhos. A Bíblia não coloca assim. Essa é mais uma comparação irregular. A Bíblia diz que aqueles que creem, foi dado a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não tem, um filho foi predestinado, não. A Bíblia não ensina isso. Outra coisa, é muito perigoso chegar e falar assim, é inconcebível crer num Deus assim, é o Deus do islamismo, porque tudo bem, o debate é difícil, mas fazer uma afirmação dessa é a mesma coisa que dizer, se Deus for assim, eu não creio nele. Então, a Bíblia diz assim, aquele vê assim, se for o Deus, que nem aquele calvinista diz, eu não quero servir. É muito sério isso. Então, as outras respostas, eu estou acostumado, eu só não estou acostumado com esse tipo de posição, de se levantar contra Deus caso ele seja assim. Não cabe à criatura dizer Deus não pode ser assim. É exatamente para isso que serve Romanos 9. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? O modo como o senhor quis colocar Deus na parede, um modo desonroso, inclusive, para Deus. Não, de fato. Colocar Deus na parede, não, de fato, eu acho que o senhor está indo para um caminho... Não, é um caminho que me chama aqui a uma defesa muito séria. Foi o caminho colocado por aquele cara que Paulo pensou. Então, do que se queixa Deus ainda? Então, Deus é injusto? Não, ele diz assim, quem és tu, homem? Deus tem o mesmo direito para fazer um para perdição e para fazer um... Então, eu acho que esse tipo de argumentação tem que ficar fora desse... Então, Deus cria pessoas para mandá-las para o inferno. Exatamente. Gente, eu posso não entender, posso não eu gostar. Eu realmente não creio nesse Deus. Então, eu não posso, infelizmente, a gente eu não posso dizer, eu só creio em Deus se ele for assim. Senão a gente não vai dar conta. Sim. Tem muito mais e a gente pode preparar para falar mais sobre isso. Coloca o resultado da nossa enquete no ar, por favor, para a gente poder ver, então, o resultado da sua participação lá no Facebook. Um vaso de ira pode se tornar um vaso de honra? 73% dizendo que sim, 27% dizendo que não.
O contato dos nossos convidados, do pastor Joel, do pastor Thomas, estão disponíveis lá no nosso Facebook, tá bom? facebook.com/programa Vejam Só. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Espero que você tenha gostado do nosso debate. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.